E a pirâmide de Maslow, ela vai te explicar a razão, a raiz das tuas motivações. Por que que você quer isso? Por que que você quer aquilo? Por que que você tá ruim nessa parte da tua vida? Porque, cara, aqui tem tudo, velho. Aqui tem emprego, aqui tem os melhores salários do Brasil, aqui tem segurança, você tem mais acesso a empregos melhores, você tem oportunidades diversas. Então, cara, não era para ter isso, não. As pessoas aqui, elas estão muito focadas na questão profissional, elas estão muito focadas em primeiro fazer sua vida financeira, sua vida profissional. Fala, galera, Jonathan aqui, tudo certo e nada resolvido, tudo mais ou menos aí com vocês. Por que mais ou menos, né? Mais ou menos porque equilíbrio, né, galera? Vamos ficar no meio ali, na média, a média que vai fazer a gente feliz. Então, assim, vamos lá. Por que que eu quero falar sobre esse tema aqui? Cara, infelizmente, isso é realidade, né? É realidade daqui de Santa Catarina, é realidade dos lugares mais bem-sucedidos financeiramente, mais bem-sucedidos em termos de desenvolvimento, né, cultural, de desenvolvimento estrutural. E infelizmente isso é uma realidade aqui, segundo as estatísticas, né? Que Santa Catarina é um estado que as pessoas tendem a ter depressão, a desistirem da vida. E é um tema bem chato, é um tema difícil de falar sobre isso, mas eu queria falar levando em consideração a minha experiência, galera, e o que eu tenho vivido aqui, conversando com os passageiros, falando com os parentes e tal, até fatos que aconteceram dentro da família mesmo, né? Com pessoas envolvidas com a minha família aqui. Então, cara, eu queria falar sobre esse tema para ver se você evita, entendeu? Infelizmente isso é muito comum aqui. As pessoas, elas têm essa tendência de ficar depressivo, de desistir da vida. Não é todo mundo, é claro, mas o índice aqui é muito alto, então vale a pena você falar sobre isso, vale a pena tocar nesse assunto para te preparar o teu psicológico, porque essa é a parte mais... é a principal parte aqui, eu acho que da questão da migração, sabe? De você migrar para outro estado. Então, por quê? Vamos lá. Galera, infelizmente, eu tenho muito, né? Eu converso muito com os passageiros e eu vejo que muitos estão se tratando de depressão e eu sempre procuro saber o porquê, né? Eu sempre tento entender a cabeça das pessoas que estão tão desagradáveis, estão desgostosas, estão com algum problema com a cidade ou com a sua vida. Porque, cara, aqui tem tudo, velho. Aqui tem emprego, aqui tem os melhores salários do Brasil, aqui tem segurança, aqui tem estrutura, né? Aqui você consegue, tem mais atendimento, por exemplo, na saúde, você tem mais acesso a empregos melhores, você tem oportunidades diversas. Então, cara, não era para ter isso, não era para ter, mas pelo que eu vejo, né, pelo que eu tenho pesquisado, todos os lugares muito bem desenvolvidos, assim, eles têm essa tendência a pessoa adquirir depressão. E aqui não seria diferente, né? Mas aí eu tenho o meu ponto de vista, né? Eu sempre falo, galera, para todo mundo que anda comigo, para as pessoas que eu converso, que existe uma receita na vida. A vida, ela tem uma receita. E aqui as pessoas, elas estão mudando os ingredientes ou então estão pulando etapas. E no meu ponto de vista, esse é o principal ingrediente para as pessoas terem, né, essa tendência a ficarem depressivas. Porque quando você pula uma etapa da sua vida, você acaba não concluindo a caminhada certo, né? Você chega na linha de chegada, mas sem ter vivido. Tem uma frase até que diz que o importante não é o final, mas é o que você viveu durante, né, a caminhada, durante ali o percurso. E então, assim, as pessoas aqui, elas estão muito focadas na questão profissional, elas estão muito focadas em
primeiro fazer sua vida financeira, sua vida profissional. Elas estão muito preocupadas em ganhar primeiro o dinheiro para poder dar uma vida boa para o seu possível filho. E muitas vezes eles passam tanto tempo preocupados com isso, em garantir a vida financeira, que eles esquecem de viver a vida pessoal, a vida familiar, por exemplo. Muitas pessoas aqui que eu converso, principalmente mulheres, a maior parte delas que falam que estão se tratando de depressão, por exemplo, elas comentam que não têm filhos, ou que já estão muito mais velhas, tipo mais de 35 anos, ainda não têm filhos, ou separaram. Aí, cara, eu sempre falo, gente, você tem que seguir a receita, né? Nascer, crescer, casar, ter filhos, e sabe, você precisa disso. Então, nessa pegada de entender como que a vida funciona, eu me lembrei de um estudo psicológico, quando eu estava fazendo o cursinho para polícia e tal. O professor comentou sobre esse estudo, né, chamado Pirâmide de Maslow. Você pode pesquisar depois aí, que é bem interessante isso aí. E a pirâmide de Maslow, ela vai te explicar a razão, a raiz das tuas motivações. Por que você quer isso? Por que você quer aquilo? Por que você está ruim nessa parte da tua vida? Por que você está bem, mas sente que está faltando alguma coisa? E o estudo lá do Harold Maslow, ele fala o seguinte, que na vida, a vida do ser humano, ela tem 5 patamares. Então ele chama pirâmide de Maslow. E aí ele vai listando a hierarquia das necessidades. O que você precisa para ter na sua vida, o que você precisa fazer na sua vida para você ser bem sucedido em tudo, para você alcançar o topo da pirâmide, que é a autorrealização. Aí o que acontece? Ele lista lá os 5 degraus, né? Começando pela base da pirâmide. E aí ele diz que a base da pirâmide, para você poder passar para a próxima etapa, para o próximo degrau, ele fala que você tem que suprir as suas necessidades fisiológicas, né? As necessidades fisiológicas, elas são a base da pirâmide de Maslow, que vai te explicar as suas motivações. Por exemplo, ele fala que se a pessoa ela não consegue suprir as necessidades fisiológicas, como comer, dormir, se abrigar, respirar, né? Essas coisas básicas que você precisa fazer, você não consegue passar para o próximo nível da pirâmide. E isso pode causar vários danos na sua vida. Por exemplo, isso é muito comum você ver isso nas crianças, por exemplo. O que Maslow fala? Que se você não supre a base da pirâmide ali, se você não supre a fome, não supre a sede, não supre as tuas necessidades básicas, fisiológicas básicas, você é capaz de fazer qualquer coisa para suprir elas. Por exemplo, matar alguém, por exemplo, roubar, por exemplo, sei lá, mentir, fazer todo tipo de coisa ruim para você conseguir suprir aquela necessidade. Você está com fome, você vai roubar para conseguir comida. Você não está nem aí para moral, para ética, para nada. Você quer suprir aquela necessidade. Então essa é a base. E isso, como eu falei, né? Você consegue ver isso na vida das crianças, por exemplo. Se você está com algum problema, seu filho está muito rebelde, seu filho está muito estressado, seu filho não consegue estudar direito, não consegue se concentrar na aula, procura saber se ele está dormindo bem, procura saber se ele está se alimentando bem, procura saber se ele não está com algum problema fisiológico. Porque normalmente quando a criança tem alguma dificuldade na escola, por exemplo, aqui pelo menos é a primeira coisa que eles perguntam: seu filho está dormindo bem? Seu filho está comendo bem? Ele está nutrindo? Tá vivendo a vida fisiológica de boa? Tá tranquilo? Então assim, essa é a base. Você precisa ter tudo isso para poder passar para o próximo nível. E segundo Maslow, o segundo nível da pirâmide lá é a segurança. Olha só que coisa. Então, se você já tem as necessidades fisiológicas todas supridas,
você vai passar para o próximo nível da pirâmide. Por exemplo, você vai se preocupar em morar num lugar seguro, em morar numa casa que te garanta abrigo, que te garanta conforto. Então, se você já passou das necessidades fisiológicas, você vai se preocupar, por exemplo, em conseguir um emprego que te dê uma melhor renda, né? Você vai se preocupar com coisas que já são um pouco acima das necessidades fisiológicas. Você supriu tudo. Mas aí, quando te falta, por exemplo, a segurança, um lugar cômodo, um lugar seguro para você viver, para você se abrigar, daí você começa a ter medo, sabe? De sair na rua, você começa a ter medo de, por exemplo, de perder o emprego. Então, assim, o Maslow fala que se você não supre essa necessidade de ter segurança, por exemplo, de morar num lugar bom, você que quer mudar de outro estado para outro país, se você não finalizou ali aquele patamar, aquele degrau da pirâmide, você fica neurado com essas coisas. E aí você não consegue passar para o próximo nível. Você está entendendo? Então, você tem que saber se você está suprindo essas necessidades dentro dessa pirâmide aí, para você ter uma ideia das motivações, da razão das motivações que você vai ter para sua vida. E aqui as pessoas, elas acabam deixando de mão, por exemplo, a segurança. Elas querem pular já para o próximo nível, que já é o nível psicológico. Você vai ter mais a questão psicológica chegando nessa área, né? Que é o afeto, por exemplo, né? O Maslow, ele cita que o terceiro patamar dentro dessa pirâmide é o afeto. Por exemplo, você ter relações com seus pais, você ter relações afetivas com os seus parentes, por exemplo. Aqui as pessoas, elas tendem a ter um filho, por exemplo, e depois de muito velho, por exemplo, as mulheres, elas querem primeiro suprir a necessidade profissional, elas querem ter o dinheiro para comprar uma casa, elas querem ter o dinheiro para fazer a reserva financeira, e depois elas pensam em ter filhos. Aí, ou seja, depois que elas têm isso, que elas vão procurar ter filho. Aí, digamos que tu tem um filho com 35 anos. O teu pai já é velho, porque o teu pai já fez a mesma coisa que você fez. Entendeu? Os filhos, eles tendem a seguir o exemplo dos pais. Então, os filhos vão pensar da mesma forma dos pais. Só que os pais, eles tiveram afeto dos avós, eles tiveram tios, eles tiveram primos. E hoje, essa geração daqui de Santa Catarina, elas não querem ter mais esses vínculos afetivos, tá entendendo? E lá na pirâmide é o terceiro degrau, cara. Então, se você só tem um filho já velho e você não tem primos, você não tem tios, você não tem... Às vezes o cara, até os pais já morreram, até os avós já morreram. A criança não tem vínculo nenhum, não tem vínculo afetivo. Aí o que acontece? A pessoa vai faltar alguma coisa dentro da vida dela, do ciclo, né, dentro da pirâmide de Maslow, vai faltar o afeto, né, o contato com familiares, com amigos. Inclusive é nesse patamar, nesse degrau, que a pessoa sente, por exemplo, a necessidade de ser aceito em um grupo, por exemplo. Digamos lá que você gosta de jogar bola, você tem a necessidade de ser aceito dentro desse grupo de pessoas que jogam bola. E se você não tem primos, não tem tio, não tem avô, não tem amigos, como que você vai suprir a necessidade afetiva? Não vai. Você está entendendo? Pensa, tenta se colocar nisso. Se você deixa faltar alguma coisa dessas três camadas, você não consegue passar para a próxima. Que a próxima camada, o próximo degrau da pirâmide é a estima. O que seria a estima? Então, a estima é quando você se sente bem com o que você faz. Por exemplo, eu sou um bom motorista, eu me acho um bom motorista. Só que isso é um fator interno meu. Eu tenho necessidade de me sentir um bom profissional motorista, ou de um bom profissional dentista, ou de um bom profissional de comunicação. Então, essa é o quarto degrau da pirâmide, né? E você também tem a necessidade de ser reconhecido como um bom profissional pelos outros, né? De forma externa. Não só você dizer assim, não, eu sou o profissional que eu sou, eu tenho entendimento do que
eu tô bem comigo, eu sei que eu sou um bom profissional, mas você tem a necessidade também de ser reconhecido. Então, se você chegou até aqui e ainda não deu like, você ainda não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal, dá like aí, que eu tenho necessidade de ser reconhecido também. Então, galera, me ajuda aí e vamos lá pro próximo degrau da pirâmide de Maslow, que é a autorrealização. Aí na autorrealização, que é o topo, você só vai atingir o topo, você só vai chegar na autorrealização quando você tiver todos esses degraus ali supridos. As necessidades fisiológicas, a segurança, o afeto, o amor, o afeto, a estima e para chegar na autorrealização. O que seria a autorrealização? A autorrealização é você tocar o desculpa aí a palavra forte, mas é você poder dizer assim, olha, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero, eu tenho esse propósito e eu vou alcançar, independente do que o fulano pensa, independente do que a minha mãe pensa, do que o meu irmão pensa, entendeu? Do que o meu professor pensa, porque você está tão realizado, você está tão bem consigo mesmo, que você consegue colocar de lado o pensamento das pessoas para realizar aquilo que você deseja. Você está entendendo? Ou então ali você vai conseguir, por exemplo, fazer uma dieta. Você vai conseguir, por exemplo, fazer um jejum. Você que né, que gosta de fazer esse tipo de coisa, você vai dizer, não, eu vou fazer o jejum. Tá entendendo? Você vai deixar a base da pirâmide, vai deixar de suprir a base da pirâmide para passar por um nível mais elevado. Você está entendendo? Você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir deixar de comer, deixar de dormir para alcançar a tua autorrealização. Você está entendendo? Então essas são as motivações que você... Essas são as razões das motivações que você tem. Aí pensa comigo. Por que eu quero migrar para Santa Catarina? Por que eu quero ir para outro estado? Você está suprindo essas necessidades de segurança? Você está suprindo suas necessidades de estima? Você está suprindo suas necessidades de afeto? Então, é mais ou menos isso que você deve pensar. A pirâmide de Maslow, ela vai nos ajudar nisso aí. E, cara, me ajudou muito, porque hoje eu consigo, por exemplo, sacrificar o meu sono para conseguir um dia de folga, por exemplo. Tá entendendo qual é a situação? Então você tem que saber qual é a razão das tuas motivações. Desculpa aí a gagueira. E se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal. Isso é mais ou menos o que eu penso, né, das visões e o porquê que as pessoas aqui elas tendem a ter depressão, porque elas ou pulam essas etapas ou elas simplesmente negligenciam as coisas simples da vida, cara. Ter filho não é um bicho de 7 cabeças, mas isso está deixando as pessoas doentes, depressivas, porque elas não querem se dar ao luxo de colocar no mundo uma pessoa que pode ser melhor que ela. Porque no meu pensamento é isso. A gente coloca os filhos no mundo para trazer outras pessoas melhores que a gente. E nada melhor do que os seus filhos superar você como pessoa, né, como profissional, em todas as outras áreas. Então, forme seu filho, não deixe de ter filhos. Da minha visão, você percebeu, essa é o principal problema de causar a depressão, né, de causar esses problemas aqui em Santa Catarina. Beleza, gente? Desculpa aí, qualquer coisa, é nóis, valeu, tchau.